Fala, gente, bom dia, tudo bem? A gente vai começar a falar um pouquinho da crise do sistema colonial, tá? É, a partir daqui a gente vai começar a falar sobre o declínio, né, do sistema colonial e até a gente chegar na independência do Brasil, tá bom? Hoje vai só começar com o sistema colonial, semana que vem talvez a gente continue com o sistema colonial, tá? Vamos entender um pouco então esse contexto do sistema, tá? O... Nessa época a gente vai começar a trabalhar já o século XVIII, tá? E no século XVIII, quer dizer, no século anterior, o Império começa a ter uma crise. Teve a União Ibérica, Portugal ficou um bom tempo sobre a tutela da coroa espanhola. Isso fez com que quebrasse muito, né, o reino português, porque que era o rei de Portugal, também era rei da Espanha. Claro que ele favoreceu o reino da Espanha e não o português. Isso fez com que, nossa, isso atrapalhou muito a vida de Portugal, tá? Depois vem o século XVIII, tá? No século XVIII, Portugal vai começar a ter muita dependência da Inglaterra, tá bom? E um dos exemplos acaba sendo o Tratado de Methuen, que é o Tratado de Panes e Vinho. O que é esse tratado? O Tratado de Methuen ele vai ser um acordo entre Portugal e Inglaterra. Portugal vai ficar muito dependente da Inglaterra e por uma questão simples, gente. Portugal era pequeno, ela não tinha muitas terras, logo ela tinha uma limitação de materiais, tá? Então isso vai fazer com que Portugal seja muito dependente comercialmente e ela vai se tornar muito dependente da Inglaterra, tá? O Tratado de Methuen, de panos e vinhos, é o que? Todo pano, ou seja, toda roupa, material assim, de tecido, a Portugal vai comprar da Inglaterra. E a Inglaterra vai comprar todo vinho que a Inglaterra vai comprar esse vinho de Portugal. Só que é uma questão lógica, né, para os ingleses, que os ingleses não bebem muito vinho. Então, os ingleses eles não iam comprar tantos vinhos de Portugal. Só que Portugal precisava dos tecidos ingleses, tá? Então, isso vai ser um tratado que é em desvantagem para Portugal. Tanto que algumas pessoas vão dizer que é a partir daí que veio aquela ideia de português burro e tudo mais, só que não é que português é burro por ter assinado esse tratado. É porque Portugal dependia da Inglaterra. Então é uma questão lógica, tá? A seção de 10 iluministas, Portugal era um reino absolutista e essas ideias iluministas vão sendo, né, uma pedra ali no sapato de Portugal, tá? Toda essa crise, né, econômica vai fazer com que Portugal arrochasse um pouco mais, né, ou seja, cobrasse um pouco mais da colônia, né? Então, toda essa crise em Portugal vai descontar na colônia, tá? Nas colônias, né? Mas no caso que a gente vai analisar só o contexto brasileiro, claro. Só que o que acontece? Daí no meio, né, em meados do século XVIII, vai chegar ao poder, né, como primeiro-ministro de Portugal, um homem chamado Marquês de Pombal. Ele foi tão importante, né, ele vai chamar esse período que ele está no poder
de Era Pombalina, tá? O Marquês de Pombal ele foi muito importante para algumas tomadas de decisões de Portugal, tá? Então vamos conhecer um pouco mais ele e conhecer um pouco mais do contexto histórico de Marquês de Pombal, né? Ele era conhecido como déspota esclarecido. Por que déspota esclarecido? Déspota quer dizer que ele é autoritário, tá? Está num regime absolutista. Só que ele é esclarecido por quê? Porque ele tinha algumas atitudes assim que eram iluministas. Ou seja, ele pegou ideias do iluminismo, só que ele não era crítico à coroa. Entende? Então ele, liberalismo econômico e tudo mais, ele era super a favor das ideias iluministas. Mas fora isso, ele era um déspota, tá? Ele pegou Portugal numa crise econômica, que já era aquela crise econômica que a gente estava falando, estava tendo uma crise na mineração aqui no Brasil. No começo do século XVIII, né? Lá no começo de 1700 e pouco, a mineração do Brasil é descoberta, só que depois ela passa a ter uma crise, tá? E Portugal, consequentemente, por conta do seu contexto histórico e por conta da colônia, Portugal também vai passando por essa crise, tá? E em 1755, né, Portugal tem um terremoto em Portugal que vai destruir muitas coisas, vai dar um prejuízo danado para Portugal. Isso vai dificultar ainda mais a vida de Marquês de Pombal. Com isso, ele vai cobrar mais da colônia. Só que a colônia estava passando por um processo de crise mineradora, e a gente vai focar nisso daqui a pouco, tá? Algumas reformas pombalinas. No caso, aqui no Brasil, ele vai fazer algumas reformas lá em Portugal, só que a gente vai focar nas reformas pombalinas aqui no Brasil, tá? Fim das capitanias hereditárias, ou seja, essas capitanias aqui, porque nessa época a gente não chama isso daqui de estados, a gente vai chamar isso daqui de capitanias, né? Até Pombal, essas capitanias eram passadas de pai para filho, né? Por isso que é hereditário, tá? Então, Marquês de Pombal vai acabar com isso, tá? Transferência da capital até Era Pombalina, a capital era aqui na Bahia, em Salvador, tá? E ele vai transferir a capital, né, depois para o Rio de Janeiro. Não vai ser Dom João, tá, gente? Vai ser Pombal que vai transferir. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro você está mais perto das Minas Gerais. Dá para você fiscalizar melhor o processo de mineração, tá? Por quê? A metrópole, né, Portugal, ela desconfiava de que os colonos estavam roubando dinheiro, tá? Eles não estavam acreditando que estava tendo escassez de ouro. Eles estavam achando que os colonos estavam roubando ouro. Então eles começaram a aumentar a fiscalização sobre a mineração de ouro aqui nas Minas Gerais, tá? Ele vai expulsar os jesuítas, né? Os jesuítas que viviam aqui no Brasil, catequizando os índios, né? Ele vai expulsar os jesuítas, toda a ordem jesuíta, com o processo de laicização. Gente, a laicização não é ateísta, tá, gente? É uma diferença de você não ter uma religião oficial do Estado, né? E tem uma diferença disso para ateísmo, tá bom? Então é um processo de laicização, ou seja, ele está deixando um pouco mais de lado a religião, tá? Em questão de governar, tá? E ele vai aplicar a derrama. O que é derrama? São cobranças de impostos mais agressivos, ou seja, se você está devendo, você não consegue pagar, você não consegue pagar,
né, Portugal pode chegar e falar assim, ó, vim que tomar à força esses impostos, tá? Então essa cobrança de impostos praticamente obrigatória é chamada de derrame. Só que a derrame só vai acontecer uma vez só. Isso logo depois daquele terremoto. Ela não vai acontecer de novo. Só que guardem na cabeça a derrama, que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Tá? No final, né, depois de 1777, Pombal vai sair, né? A nova rainha de Portugal vai tirar Pombal, só que suas reformas vão continuar, tá? Só que o que acontece? Os mineiros, né, aqueles que moravam em Minas Gerais, vão ficando revoltados com as ações de Portugal. Então, né, vamos entender um pouco o contexto da Inconfidência Mineira. O ouro está esgotando, né, o esgotamento de ouro, o aumento das cobranças, porque eles começaram a aumentar as cobranças da colônia, eles começaram a aumentar cobranças do Brasil, tá? E isso vai gerando uma revolta nos mineiros, tá? A acumulação da dívida, porque eles vão aumentando a cobrança, você está tendo esgotamento de ouro, você vai começando a ficar endividado. Vai aumentando a dívida dos colonos em relação a Portugal, tá? E para a gente entender um pouco, a Inconfidência Mineira, depois a gente vai analisar outros processos, né, de revolta, só que a Inconfidência Mineira ela é um movimento elitista. Ela não vai ter o povo junto nesse processo, tá? E ela tem uma forte influência iluminista, ou seja, eles buscavam lá no iluminismo inspiração para fazer esse movimento, tá? Só que o que acontece? A Inconfidência Mineira ela nem vai sair do papel, né? Eles tinham aquele medo de que acontecesse a derrama de novo, né? Essa cobrança de impostos obrigatória. Os Inconfidentes eles vão marcar um dia que eles achavam que ia acontecer derrama para fazer a sua rebelião. Só que um dos Inconfidentes, chamado Joaquim Silvério dos Reis, ele, com medo e também porque ele tinha altas dívidas com Portugal, ele, em troca de perdão de dívidas, ele vai entregar os Inconfidentes para Portugal, para a coroa portuguesa. Então, ele vai dedurar mesmo os Inconfidentes, tá, gente? O que vai acontecer? Portugal vai prender esses Inconfidentes e vai condená-los, tá? Só que como era um movimento elitista, ia pegar mal, matar todo mundo, né? Vamos se dizer. Portugal vai decretar que alguns saíssem do Brasil, decretar trabalho forçado para outros, e apenas um, que era o único Inconfidente que não negou que fazia parte do movimento de rebelião, o único Inconfidente que vai ser condenado à morte é Tiradentes, que vai ser executado no dia 21 de abril, e que é por isso que a gente comemora o 21 de abril, dia de Tiradentes. Às vezes a gente nem sabe o porquê, entende? Só agora para finalizar, Tiradentes, como militar, Tiradentes talvez não pudesse ter barba, no máximo um bigode ali. Então, mas por que ele é representado aqui dessa forma? Porque Tiradentes, ele passa, depois que o Brasil passa a ser uma república, a República Brasileira ela vai buscar a imagem de um herói. Ela vai querer uma imagem para o Brasil, uma imagem do Brasil de algum herói para a República. Quem que é esse herói? Eles vão buscar em Tiradentes, tá? Só que o Brasil é um país de maioria católica, maioria cristã. Então, a imagem que eles vão pintar de Tiradentes é de um homem similar a Jesus Cristo, ou seja, o homem do povo, que vai ser condenado à morte e tudo mais, tá? Então, isso é uma construção de uma ideia. Aqui, ó.
Tiradentes, eu dizia humilde, né? Porque ele realmente, dos Inconfidentes, ele era o mais humilde deles, né? Não era o mais rico de todos. E essa criação do herói, tá? E naquela imagem anterior, agora bem analisado, como que a pintura ela passa ideia, tá? Aqui a cruz, né? Com Jesus Cristo, a imagem dele barbudo, ou seja, alguém similar a Jesus Cristo, um do lado do outro, e a imagem forma um Brasil, para vocês entenderem a importância de uma pintura, de uma construção de um herói, tá? E aqui do lado, uma imagem que talvez se assemelha mais ao que era a realmente aparência de Tiradentes, tá bom? Gente, é isso daí, por hoje é só, mas na próxima aula a gente continua com crises no sistema colonial, tá? Qualquer dúvida é só mandar no WhatsApp. Tamo junto. E é isso aí.